pessoal do Museu do Toca-Fitas, hoje terça-feira. Estou a postos mais uma vez, como quase todos os dias aqui na minha bancada, na bancada de restauros, talvez uma das mais antigas do Brasil em termos de restauração e conserto de toca-fitas antigos, para mostrar para vocês hoje um caso bem interessante. E também para falar de uma coisa que está sendo recorrente aqui no Museu do Toca-Fitas e que eu estou passando por isso e gostaria de dividir com vocês. As pessoas têm os aparelhos guardados como o TKR, esse, o 150M, o cara preta que vocês estão vendo aí, que aliás é lindo, maravilhoso, retrô, um aparelho que valoriza o painel de qualquer carro, valoriza até na sua casa. Se você colocar um painel que a gente chamava de corujinha, aquelas caixinhas de som num escritório, num consultório, né, numa mercearia, num bar, fica muito bacana, imagina no carro, né, fica muito legal. E só que tem um detalhe, a gente está falando de aparelhos que tem em torno de 35, 40 anos. Então tem 35, 40 anos, o aparelho fica parado aí pelo menos uns 20, né? E aí a pessoa, às vezes, em uma semana, quer restaurar o aparelho todo que ficou parado em 20 anos. Então eu já disse e vou repetir aqui para vocês uma coisa muito comum. Os aparelhos que ficam parados, eles oxidam, eles estragam muito mais parado do que funcionando, né? E justamente por eles oxidarem, é que eles ficam com problemas sem você saber, que eles pegam esses problemas mesmo estando parado. Ou seja, os capacitores ressecam, as correias, as polias e os rolos pressores que puxam as correias, que são de borracha, ressecam também. Aí o motorzinho da fita, que tem um induzido, né, que tem uma bobina de campo, também pode dar problema, pode ressecar, pode não voltar com a mesma concentração do campo magnético, que quando for rodar, aí ele começa a travar, fica até com o eixo meio empenado, poroso. Os potenciômetros deles ficam sujos, a ponto de você colocar o WD-40 e muitas vezes ao invés de melhorar, você acaba piorando, que vira uma crosta no reostato que gira ali no potenciômetro por dentro. Aí tem que desmontar os potenciômetros também. O mecanismo nem se fala. Tem que tirar toda aquela parte da malha onde tem o mecanismo, as alavancas, as travas, polir manualmente com a retífica, como vocês estão vendo aí. E esse trabalho é um pouco complexo, não é simples. Às vezes você faz uma parte num dia, espera secar, passa benzina, passa tudo que você acha que é bom na placa para restaurar, para voltar o verniz, para que você possa olhar por ali se ainda tem mau contato de componente, porque o verniz ele dá uma reação química, o estanho também da placa ali, e o componente fica com mau contato. Você olha e não vê, mas por dentro ele não está dando o contato necessário. Então assim, é complexo e precisa de tempo, não é de uma hora para outra que a gente consegue arrumar, e muitas vezes não é nem de uma semana para outra. E muitos defeitos são em cadeia. Acontece um defeito lá na saída que foi provocado por uma outra coisa aqui na entrada do circuito, e você tem que vir trocando, tem que vir descobrindo, tem que vir ali se esforçando para deixar o aparelho restaurado novamente. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque muitas vezes o aparelho chega aqui na bancada, como eu te falei, o cliente quer o orçamento em 3, 5 dias, uma semana, e quer que consertem em mais uma semana, em 3, 5 dias. Um aparelho que ficou 20 anos parado. Então assim, aqui não é uma oficina normal, aqui é um ateliê de restauro. E aqui não é produção, aqui é qualidade. Então tudo que a gente tiver que fazer para melhorar a qualidade do aparelho que chega aqui, para ele sair melhor do que ele chegou, a gente vai fazer. Se a gente não conseguir fazer o aparelho sair melhor do que ele chegou, a gente não vai fazer. Então esse vídeo é simples, ilustrativo, explicativo. E até vou ilustrar num caso aqui de um cliente nosso que mandou um TKR essa semana, que é o Sidney, mostrando aí pra vocês. Olha o estado interno desse TKR, olha essas teias de aranha na placa, olha como veio, como ficou, como está a placa, como está o estado interno. Por que as aranhas foram fazer ninho aí dentro? Porque tinha um ambiente de umidade propício a elas, né, de degradação, e isso vai arrebentando com o mecanismo, vai arrebentando com tudo que você possa tentar ver e descobrir no aparelho para poder deixá-lo zerado. E isso demanda tempo, e a pessoa fica com o aparelho muito tempo parado e de uma hora para outra quer deixar o aparelho restaurado. Eu entendo isso, mas na minha posição de técnico eu preciso dizer que vocês também precisam entender que para nós técnicos, restauradores, precisamos de tempo para teste, para testar e deixar o aparelho ligado e poder dizer para vocês, agora sim eu fiz o meu melhor. E aqui no Museu do Toca-Fitas tem um lema, o aparelho tem que sair melhor, muito melhor do que o que ele chegou, senão a gente devolve sem mexer, porque isso não faz a nossa praia. A nossa praia é tentar deixar o aparelho o mais original possível, o mais restaurado possível, para voltar aí para os carros, para embelezar os painéis dos carros aí dos nossos clientes, dos nossos amigos.
Então, para que aparelhos como esse TKR, que vocês agora começam a ver aí, mais uma vez com essas teias de aranha, com toda essa oxidação, com tudo que ele ficou parado e da maneira como ele ficou, né, para a gente restaurar, para que a gente possa realmente ter a qualidade do restauro, eu venho fazer esse vídeo bem simples dessa semana, mas ilustrativo, né, educativo, para dizer que os aparelhos têm que ser ligados de tempos em tempos. Eu até já inclusive ofereci para os nossos amigos que quem for de São Paulo principalmente, traga o aparelho aqui pra gente de tempos em tempos pra gente ligar um pouquinho, testar, ver se ele está lubrificado, higienizado. Isso vai ser bom para o aparelho, vai manter a vida útil dele por muito tempo, né, e vai evitar do seu aparelho estragar parado, né, oxidar sem uso, estragar as borrachas, as correias e algumas coisas que eu já falei aqui que eles estragam mesmo quando eles estão parados, né. E aí você vai ter a vida dele útil muito mais prolongada. E se você achar legal, vou dar uma outra dica. Compre uma fonte de 12 volts, de 5 amperes ou de 10 amperes, pode ser chaveada, pode ser por transformador. Quem quiser, manda um alô pra mim, eu mando o link de lojas que vendem pela internet. Se você conhecer alguma eletrônica aí na sua cidade, compre. E eu dou a dica como ligar, como deixar montado, para você não deixar o aparelho só com uma peça decorativa lá na sua casa, mas sim funcionando, né? Proporcionando prazer. E de repente você pega um aparelho desse aqui, um TKR, por exemplo, que nem esse aqui específico do Sidney, e você coloca um Bluetooth nele. Já pensou que legal? Deixa ele lá na estante e você poder curtir por Bluetooth no seu celular, sentado no sofá, mudando a estação por aplicativo, colocando playlists digitais de Spotify, de YouTube. Você pode colocar um amplificadorzinho, coloca 2 caixas de som residencial que fica muito legal. Dá um som muito melhor do que muitos desses aparelhos residenciais que você compra por aí. Dá um ar retrô, dá curiosidade nas pessoas, dá nostalgia. Pra te falar a verdade, acho que vai dar vida no espaço que você vai colocar na sua sala, no seu escritório, na sua área de lazer. E vai ficar muito bacana, tá bom? E se você precisar de dica para ver como monta, como faz, dá um alô, a gente está aqui para ajudar e para deixar esses aparelhos o máximo possível restaurados e preservados, de não ficarem sujeitos a estragar pela ação do tempo, né? Que é uma coisa que mata muito esses aparelhos. Tá bom? Então, como vocês viram aí, o aparelho oxidado, a parte da retífica que a gente tem que fazer para voltar o aparelho mais original possível, né? Minúcias de trocar lâmpadas de painel, passar escova para restaurar, para limpar a placa, o mecanismo dele, passar muitas vezes no esmeril para a gente poder limpar a carcaça e tirar a oxidação e início de ferrugem. Tudo isso faz parte, tudo isso é necessário e tudo isso a gente está mostrando para vocês que faz parte de um conserto que a gente faz que vocês nem ficam sabendo, mas que leva tempo e paciência. E é por isso que mais uma vez eu faço esse vídeo para avisar. Aqui não é uma oficina expressa, aqui é um ateliê de restauro. A gente trabalha não no tempo do cliente, mas no tempo do aparelho. O que ele precisar, o tempo que ele precisar para eu achar que ele vai ficar bom, é o que nós vamos fazer aqui no Museu do Toca-Fitas. Essa é a nossa premissa, tá bom? Mais uma semana, mais um vídeo. Hoje um vídeo mais didático, mais simples, mas para ilustrar para vocês que os aparelhos têm que ser ligados mesmo, tá bom? Porque eles podem ficar do jeito que vocês viram aí, um ninho de aranhas, tá bom? Eu espero que toda essa crise, todo esse problema dessa pandemia passe logo e que as pessoas possam recuperar a sua maneira, melhor maneira de buscar qualidade de vida, né? Mudando alguns conceitos que eu acho muito bacana. Um recado que eu daria para essa pandemia é que eu não espero que as coisas voltem ao normal. Até porque eu acho que o normal estava muito errado. Eu acho que as coisas se realinhem, que nós possamos fazer um novo, entre aspas, normal. E que esse novo normal seja muito diferente do que estava sendo feito. A gente tem que respeitar mais o planeta. A gente tem que respeitar mais a história das pessoas, a história dos animais, a importância de cada coisa que a gente deixou para lá, como momentos de meditação, de oração, de caminhada, de exercício, boa alimentação. É legal fazer um churrasco, é legal tomar uma cerveja, mas muitas vezes a gente vai só pelo exagero, para descarregar tudo aquilo que a gente acha que a gente tem que ter de felicidade em 1, 2 horas na casa de alguém ou fazendo alguma festa. Eu acho que a gente tem que viver todos os minutos da nossa vida da melhor maneira possível, sem exageros, com equilíbrio e com qualidade, e aí sim a gente vai buscar o nosso novo normal. É isso que nós aqui do Museu do Toca-Fitas esperamos que fique de lição toda essa crise que o mundo, todos nós estamos passando.
E aí eu quero ressaltar e reforçar mais uma vez, quem puder, ajude a nossa campanha. Aqui nós temos uma campanha de cuidar dos animais abandonados do nosso bairro, que é o Jabaquara, aqui na zona sul de São Paulo. Esperamos vocês. E precisamos de ajuda, precisamos de apoio, precisamos de dinheiro, de ração, de castração, de vacina, tudo isso. Quem puder ajudar vai ser muito bacana. Eu falei com o Cuca, treinador, essa semana, e o seu irmão, o Cuquinha, duas pessoas que eu adoro demais. Para quem não sabe, eu trabalhei no futebol 20 anos, quase 15, 18 anos da minha vida. E o Cuca foi uma das pessoas com quem eu trabalhei, que eu vi que é humana, e mandou 3 camisas assinadas junto com o Cuquinha, seu irmão, e nós vamos fazer uma rifa. Eu vou até colocar nas mídias do Museu do Toca-Fitas, para a gente poder angariar alimentos, ração, lar temporário, qualidade de vida e carinho para os animais abandonados aqui, principalmente do bairro do Jabaquara, em São Paulo. Vocês não têm noção como as pessoas hoje em dia, por conta de todos esses problemas, estão abandonando os animais, e principalmente alguns moradores de rua, deixando os animais presos por aí, sem comida, sem atenção, sem carinho. E nós aqui do Museu do Toca-Fitas abraçamos essa causa e precisamos da ajuda de você. E eu, Cláudio Grilo, peço pessoalmente, para quem puder ajudar, entre em contato com a gente, qualquer coisa que puder, não precisa ser dinheiro, participação, ajuda, apoio, divulgação das nossas ações, já está fazendo bastante, não para mim, não para o museu, para os animais, os quais a gente ajuda todos os dias por aqui. Tá bom? Um abraço, ótima semana. Terça-feira tem mais vídeo, mais novidade por aqui. Fiquem com Deus. Até lá.